eu quero agradecer e apresentar a vocês o nosso querido professor Valceni Braga. O professor Valceni, ele é CEO da Rede Batista de Educação, diretor do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais e membro dos Conselhos Estadual e Nacional de Educação. É uma honra, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Breno, obrigado a todos os senhores que estão participando dessa live. É uma honra poder estar aqui, compartilhar esse espaço aqui com o nosso convidado, né, o Guga Stocco, que está nos honrando aqui com a sua presença e vai ser uma noite muito aprendizado. Muito obrigado a todos. Quero apresentar aqui o nosso convidado da noite, né, nosso convidado especial, o cara que, gente, quando eu vi a entrevista do Guga, eu falei, cara, eu preciso colar nele, preciso aprender mais sobre tecnologia, inovação, e na educação tem tudo a ver. Então eu quero aqui, né, ter o prazer de anunciar para vocês o nosso Guga Stocco. O Guga, ele é membro do Conselho Administrativo da TOTUS, do Banco Original e do Grupo Soma. Ele também é cofundador da Esquadra e fundador da Hack the Future. Guga, muito obrigado, seja muito bem-vindo aí. Imagina, obrigado você, professor Breno, Valceni Braga também, e a todo o grupo, todo mundo que está ouvindo a gente aqui. É um prazer muito grande poder estar aqui, compartilhar um pouquinho, falar um pouco sobre o futuro, né, o que está acontecendo aí pelo mundo e as oportunidades e os perigos que tem pela frente, né, para que a gente possa estar preparado, né, e surfar e fazer o melhor, né, de tudo isso. Professor Valceni, como o senhor vê aí o cenário da educação no Brasil? Como que a gente pode pensar também num futuro próximo da educação? O que os gestores, né, devem estar pensando aí com relação à inovação? Como a gente pode otimizar, né? A verdade é preparar os nossos jovens, as pessoas que estão na educação aí, para esse futuro que já chegou, né? Na verdade, o futuro já está entre nós, né? Nós precisamos saber lidar com todas essas possibilidades, né, que a tecnologia trouxe, né? Eu creio que a tecnologia ela está desnudando todos os setores, né, inclusive a educação, né? E a escola ela está tendo que ser transformada com muita velocidade, né? Mas ao mesmo tempo que a tecnologia ela traz até uma dificuldade para muitos setores, né? Ela também vamos dizer assim, é a tábua de salvação, né? Desses setores mesmo, né? Então, a própria educação. Então, se por um lado mexeu com tudo, o próprio professor ele tem agora uma nova postura a ser assumida. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu creio que a escola e o professor nunca tiveram tanta oportunidade de se fazer relevante para os estudantes, né? Exato. Eu acho que a tecnologia ela traz as soluções, né? Eu lamento o seguinte, que os tecnólogos, há décadas atrás, eles procuraram os bancos, né? Então, os bancos do Brasil são muito bem equipados com tecnologia, procuraram a Receita Federal, então, nosso leão é um dos mais ferozes do mundo, né? Mas a educação, vamos dizer assim, só recentemente que nós vimos assim, uma aproximação maior da tecnologia com a educação, né? Você acha que isso, Guga, vai se intensificar agora e a educação realmente vai ter grandes ganhos, né, com ações na área da tecnologia, inteligência artificial? O que você pensa disso, Guga? Sim, sem dúvida. Eu acho que a educação ela ficou abandonada em termos de tecnologia, que é uma pena muito grande, né? Porque muita coisa boa tem por aí, né? E outra, elas vieram, que ela está aqui para ajudar. O que aconteceu, né? O fato de a gente ter tido a pandemia, né? E você ter obrigado a fechar as escolas e essa transição que teve de fazer online, offline, eu venho, etc., deu uma mexida muito grande. O setor acabou se mexendo, né? E aí começou a aparecer as startups e aquela mexida que nem houve há 4 anos atrás no mercado financeiro com o advento das fintechs, tá? Então, as edutechs começaram agora a trabalhar para começar a trazer a tecnologia para o setor de educação. Então, eu digo isso porque uma das empresas que a gente está construindo, por exemplo, é focada em educação e foi interessante, porque na construção dessa empresa que a gente está fazendo, eu peguei os engenheiros, com todo mundo, eu falei, vocês não vão olhar nada do que existe. Eu não quero nenhum benchmarking, quer dizer, eu não quero que você pense, não quero que vocês se inspirem em absolutamente nada do que existe. Eu quero que vocês construam uma coisa olhando para frente 100%. Então, é daqui para frente, não daqui para trás. Né? E o que a gente vai trazer novidades que venham, né, da frente. Isso que a gente está fazendo agora, né? Então, o que é isso? Isso aqui é um player, né? Então, esse player pode ser muito inteligente. Então, por exemplo, a gente tem aí na inteligência artificial, eu posso mostrar para vocês depois, né? O que acontece? Hoje, as crianças, as pessoas estão fazendo aula via Zoom, daí ele desliga a câmera, ele vai passear, né? A gente não tem o controle. Eu tenho a tecnologia que ele fica olhando
né, se a pessoa que está assistindo a aula está prestando atenção. Olha e aí. por que isso? Né? Porque ele está vendo se a pessoa está prestando atenção por vários motivos. Primeiro, para dar um feedback para o professor, falando, olha, são esses momentos da aula que a população perde, né, a atenção. Então, a gente precisa, né, mudar um pouco o curso aqui, que são os momentos que perde a atenção. Ou, quando eu pego o aluno em específico e eu vejo os momentos que ele não prestou atenção, é onde eu mando para ele as pílulas para ele rever justamente o assunto que ele não prestou atenção. Né? Então, a gente começa a fazer esse tipo de trabalho. Então, tem, por exemplo, isso funcionando já. Então, esse player, você começa a trazer várias características atrás dele, que ele faz, por exemplo, se eu trouxer um convidado de fora, né, que está lá em uma faculdade no exterior, eu já faço a legenda automática. Né? Então, ele entra aqui falando e automaticamente já vai legendando o que ele está falando. Se alguém faz uma pergunta, eu já atrelo aquela pergunta à resposta no vídeo. Então, você cria uma grande coleção de perguntas e respostas que já são respondidas no vídeo como um todo. Né? Então, a gente consegue criar coisas de uma forma super legal. Posso até dar um exemplo um pouco maior e mais drástico do que a gente está olhando. Se você olhar aquele filme Mandalorian, né, que foi o filme da Disney, lá da Guerra nas Estrelas, ganhou todos os Oscars agora, etc., ele foi filmado inteirinho num estúdio de 200 metros quadrados. Tá? Ele usou os engines de games, né, e etc. Então, não foi usado a forma normal, né, de fazer filme. Sabe o que isso significa? Significa que em breve a gente vai poder fazer cursos nesse mesmo formato. Imagina eu fazendo um curso que tem a interatividade de um filme da Disney, né? Então, a gente já está testando algumas coisas nesse sentido, né? E é muito mais legal, muito mais intuitivo, muito mais gostoso para todo mundo. Né? Então, essas coisas vão dar um salto muito grande por causa da pandemia. Porque se não fosse a pandemia, ia continuar todo mundo, né, de novo acomodado, né? Porque assim, a gente não pode esperar que o governo venha e faça uma transformação. Né? Eu lembro até que eu vi na TV, né, se eu não me engano, acho que o presidente do MEC, ou alguém do MEC, falando, mas não posso fazer nada, né? Eu falei, como não pode fazer nada? Eu não sou nem do MEC, estou fazendo alguma coisa, como que você não pode fazer nada? Né? Você é o que tem que fazer alguma coisa, né? Você que pode influenciar pessoas para fazer isso. Se eu que não sou nada estou influenciando, se nós que estamos aqui fazendo uma live, estamos influenciando as pessoas, como você não pode fazer nada? Pelo amor de Deus, pode fazer sim. Na verdade, está na mão de cada um de nós fazer um pedacinho. Se cada um de nós fizer um pedacinho, a gente consegue sim resolver todos os problemas que a gente precisa. Então, esse que é o ponto, esse que é o mindset que a gente precisa mudar e começar a trabalhar em cima. Uma vez eu ouvi, né, você dizer sobre a diferença do complicado e do complexo. Né? Você estava falando assim sobre essa transição do século XX para o século XXI com relação ao trabalho. Como que vai ser o futuro, o mercado de trabalho para esse jovem hoje? Como é que você vê essa questão? Tá. Isso é muito importante porque é o seguinte, a grande parte do ensino que a gente conhece hoje, ele foi desenvolvido, né, principalmente no século passado, que foi um século focado para a indústria. Tá? E a indústria, por natureza, ele era uma indústria que a gente costuma falar de uma indústria complicada. Então, o que é o complicado? Poxa, imagina você ter que fazer um foguete. É complicado fazer um foguete. Mas uma vez que você fez esse foguete, você consegue decupar ele e explicar como funciona esse foguete e ensinar como esse foguete funciona. Então, você replica e todo mundo consegue fazer foguetes. Tá? Então, você demora lá 1, 2 anos fazendo foguete, depois você decupa ele e ensina todas as faculdades, sai todo mundo ensinando a fazer foguete, por exemplo. Tá? Ou fazer uma fábrica e por aí vai. Então, você tinha tempo. Né? Então, eu tenho uma fábrica, eu posso demorar 3, 4 anos construindo a fábrica, e essa fábrica vai ficar igual por 10, 15, 20 anos. Sim. Ou, por exemplo, o mercado de trabalho. Era mais ou menos assim. Olha, se forma aqui nessa faculdade, que é uma faculdade boa, e você vai entrar, por exemplo, no Banco do Brasil, e você vai passar o resto da sua vida lá e você vai se aposentar lá. Então, isso era uma visão de um bom emprego. O sonho, né, Guga? Era o sonho de todo mundo, né? Ter era o sonho. Você teria uma estabilidade, etc. Em outras palavras, né? Quando eu estava falando do complicado, eu estava falando de estabilidade. Eu estava falando de uma coisa que não muda, né? Ou muda muito pouco, não muda rápido. Eu estava falando de uma coisa que eu tenho controle,
Quando a gente fala do complexo, a gente fala de uma coisa que é viva. Tudo aquilo que é vivo, né, ele muda muito rápido. Você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou falar do complicado, fazer uma guerra. É complicado. Eu tenho que ir lá fazer o exército, eu tenho que determinar a estratégia, aí eu vou com os porta-aviões, com os aviões, fui lá e ganhei a guerra. Pronto, ponto final, acabou. No mundo complexo, eu tenho o terrorismo. Você vai lá e matou o Bin Laden, por exemplo. Acabou com o terrorismo? Não, não acabou com o terrorismo, porque já encadeou outra coisa, né? Então, o mundo complexo ele é um mundo vivo. E as empresas agora estão migrando do mundo complicado para o mundo complexo. Em outras palavras, elas estão virando empresas vivas. Tá? Se elas são empresas vivas, significa o seguinte: eu faço um plano de negócios de 3 anos, ele não vai servir porque muda tudo. Olha aí, veio o Covid e mudou tudo, né? Completamente. Então, você está mudando toda hora, todo ano muda aquilo que você planejou. Todo ano as coisas que você está fazendo são diferentes. Todo ano mudou o jeito da gente fazer educação, né? Exatamente. Então, e aí a educação também está no complicado. Quer dizer, se eu demoro para mudar um currículo 1 ano, complicou, porque, por exemplo, agora eu tenho que fazer as coisas mais rápidas. Por exemplo, a computação, né? Se eu aprovo num currículo uma determinada linguagem de programação, em 1 ano ela ficou defasada. Verdade. Não adianta, ela tem que ser viva. Eu tenho que estar mudando toda hora. Então, uma empresa viva é muito difícil, porque tudo que a gente aprendeu como administração de empresas foi feita para o mundo parado. De repente, esse mundo é vivo. Então, como é que eu mudo tudo toda hora? Pô, teu cargo vai mudar agora. Ah, não, agora você não vai ter mais cargo. Agora você tem cargo. Agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer aquilo. Agora a nossa estratégia é essa. Agora a gente mudou. Outro ponto. Você vai estar errando toda hora. Porque o errar significa o seguinte: não significa que você errou, significa que você está aprendendo o caminho. Né? E a gente tem no mundo estático que errar é proibido. Por quê? Porque se você erra na linha de produção de uma fábrica, por um dia, você acaba com toda a produção da fábrica. Então, você foi ensinado a não errar. Né? E na escola você foi ensinado a não errar, porque você tem que estar preparado para não errar. E agora você precisa errar para descobrir o próximo caminho. Né? Então, você erra, entende qual foi o erro e o próximo passo é o próximo caminho. Então, você está errando constantemente, que, na verdade, você está achando o caminho, né, constantemente. Então, essa parte de erro e achar o caminho, que a gente chama de Lean Startup, né, que foi uma teoria que a gente trouxe lá do Vale do Silício, das empresas de internet, né, para elas poderem ser mais rápidas. Então, o complicado e o complexo, na verdade, significa a gente está mudando o mundo estático para o mundo vivo. E o mundo vivo, ele precisa mudar completamente o que a gente conhece. Não só metodologias, mas a forma de pensar, as leis e tudo que está em volta. A sensação, né, Gouveia, se a empresa ou você mesmo, você se ajusta a esse modelo da complexidade, né? Ou seja, você ganha uma capacidade de adaptabilidade enorme, ou seja, você está pronto para acompanhar as mudanças com muita supremacia, isso dá competitividade, correto? Exato. E um bom exemplo disso é vocês olharem o próprio Facebook, tá? Porque todas as redes sociais que tiveram no mundo morreram. A única que não morreu foi o Facebook. Por quê? Porque ele é neurótico com isso. Ele percebe que está mudando as coisas e ele age muito rápido. Imagina uma empresa que está lá no alto, faturando, ela age assim em 1, 2 meses. Então, quando o Snapchat saiu, por exemplo, rapidamente o Facebook já tinha uma funcionalidade parecida com o Snapchat. Saiu o TikTok, o Facebook já tem o Reels para competir com o TikTok. Então, ele fez o History para competir com o Snapchat, fez agora o Reels para competir com o TikTok. Né? Ele comprou o Instagram, ele comprou o WhatsApp quando viu que isso ia, né, atingir ele. Então, você vê, ele não poupa tempo, ele não perde tempo para fazer tudo isso. Enquanto ele tem empresas tradicionais, que até hoje fala, como assim eu vou comprar uma empresa pequenininha para entrar aqui? Não encaixa, não vou. Quer dizer, ainda está naquela forma estática. Então, esse exemplo do Facebook é um bom exemplo. E ele pode errar, e não tem problema, né? Porque às vezes erra mesmo, né? Não tem como acertar tudo. Tá? A Amazon erra. Né? A Amazon fez um celular, não sei se vocês lembram, o Fire. Sim. A Amazon deixou de existir porque ela fez o celular?
Não, de jeito nenhum. pelo contrário, ela continua valendo trilhões, né? Ela errou no Fire, mas acertou no Kindle. E a Amazon, né, e essas Big Techs, elas vão ganhando cada vez mais escala, né? Por causa dessas APIs que elas disponibilizam e etc, né? Mas, ô Guga, eu queria também... A inteligência artificial vai tomar o meu emprego? Essa é a grande pergunta que todo mundo que está no mercado ou pretende entrar no mercado de trabalho se faz, Guga. Você sabe, você conhece aquele relatório da IBM, né? 2032, e o tema do seu podcast é 2025 Mundo Novo, e eu me inspirei no seu tema, e nós fizemos um projeto de série lá para o 9º ano, chama 2025 Como Será? É bem parecido isso daí, tá? E aí, Legal. vai tomar um emprego? A moçada está preocupada. E aí, eu vou estudar para ser um contador, vou estudar para ser um advogado, um teólogo. Como que vai ficar isso, Guga? Então, muito legal a sua pergunta, pelo seguinte. Então, vamos lá. Ela é fácil de responder, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de responder. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados aqui dentro. Então, primeiro ponto, tá? A inteligência artificial vai substituir todo o trabalho repetitivo, tá? Então, se o trabalho que você faz é repetitivo, tá? A inteligência artificial vai substituir ele. Então, por exemplo, eu gosto até de fazer uma brincadeira. Se quando você faz de férias, você escreve um manualzinho do que você faz e dá para alguém, né, te substituir, né, significa que teu trabalho, né, vai ser substituído por uma inteligência artificial. E o que acontece? Boa parte dos trabalhos criados na Revolução Industrial são trabalhos repetitivos, onde ele via o homem como uma máquina, o homem como uma peça de um processo. Tá? Então, aquele lá que vai lá e aperta o parafuso, aquele que vai lá e digita na planilha, aquele que vai lá e Chaplin, né? e-mail, né? É o Chaplin, exatamente. Então, se você pegar e imaginar boa parte dos trabalhos que existem, né, hoje, né, vão deixar de existir. Sim, é fato. Tá? Isso não significa que não vai ter emprego, muito pelo contrário. A economia da inteligência artificial em 2030, ela adiciona 30 trilhões na economia de dólares. Significa que não existe gente suficiente no mercado para suprir essa demanda. Então, olha que interessante. Ela vai eliminar praticamente 80% do trabalho que a gente conhece e ela vai adicionar trabalho suficiente que não vai ter gente suficiente para suprir isso. Então, na verdade, a inteligência artificial vai fazer o quê? Ela não vai tirar o trabalho das pessoas, tá? Ela vai tirar o trabalho das pessoas que não estiverem preparadas, tá? Então, o trabalho repetitivo some, mas novos trabalhos serão abertos. Então, a dica que eu dou, a sugestão que eu dou é o seguinte: use a inteligência artificial veio para ser uma ferramenta para potencializar o seu trabalho, não importa qual seja ele. Tá? Então, se você vai trabalhar com história, com matemática, com marketing, não importa o que vai ser, a inteligência artificial veio para potencializar o seu trabalho. Então, você precisa aprender inteligência artificial para que você potencialize o seu trabalho. E se você fizer isso, o que vai acontecer? Lá na frente, 2025, entre 2025 e 2030, e você usou essa inteligência artificial como um potencializador, isso é capaz de virar um emprego, virar uma ferramenta, e isso é capaz de virar uma empresa, né? Você acabou de criar uma ferramenta nova que é uma empresa, você criou um emprego fantástico, você criou uma nova linha de negócio, você criou um monte de coisa que vai surfar essa onda nova que vai vir por aí só na inteligência artificial. Se eu falar de blockchain, eu tenho mais 10 trilhões sendo criado em blockchain, que é um outro negócio. Mas só na parte de inteligência artificial é isso. Então, a dica que eu dou é: quem tem que aprender. É como se fosse pré-requisito, tá? Para o futuro você entender de inteligência artificial. Que nada mais é, no fundo, você entender muito bem de matemática. Tá? É o novo inglês, Guga? Matemática e lógica. Eu diria que ele é o novo inglês potencializado. Tá? Porque, assim, você consegue até se virar, se você não sabe inglês, com as ferramentas que tem hoje. E você vai conseguir se virar também um pouquinho com inteligência artificial, com as ferramentas que vão vir, né? Só que, assim, você vai ter uma vantagem competitiva muito grande se você souber inteligência artificial, mas muito grande.
Tá? Então, eu sugeriria que tem isso. Agora, a questão do inglês também é importante, porque o futuro está sendo construído em inglês. Então, o que existe hoje de conteúdo para que você possa pesquisar de inovação em português é muito pequeno. Então, se você se restringe a pesquisar só em português, você está se restringindo a um universo muito, muito pequeno, né, do que você tem de potencial aí para explorar. Em puxar um ponto aqui, é interessante para nós. Exatamente isso, eu concordo com o Guga, né? Ou seja, a gente vai ter exatamente essas surpresas, né? E a gente vai ter um mundo novo com a inteligência artificial muito rápido, né? Agora, na educação, uma grande esperança, né, que eu como gestor tenho, né? Eu tenho uma intriga, né, para resolver, né, educação. Sou gestor, né? Não sou pedagogo. Uhum. Aí, que é o seguinte, nós vemos um foco muito forte da educação, das escolas, né? No ensino, né? As boas escolas estão focadas em ensinar bem, né? Então, e a tecnologia ela está ajudando nisso, muita articulação, né? Aplicativos e tal, para que fazer o aluno aprender, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o papel final da educação não é o ensino, é a aprendizagem. Enquanto não ocorrer a aprendizagem, a mágica da competência não acontece. A competência só vem com a aprendizagem, não vem com o ensino, vem com a aprendizagem. Uhum. Tá? E entre o ensino e a aprendizagem há um abismo no meio. Então, o estudante, não adianta o professor ensinar, o estudante tem que aprender, e aí há um filtro no meio, que são as condições diversas, né, ambientais e condições de toda ordem, você sabe, né? Então, uma grande esperança que eu tenho é que a inteligência artificial chegue rápido para nos ajudar a entender como o estudante aprende. Por quê? Porque toda a tecnologia está colocada no processo ensino-aprendizagem. É muita tecnologia para facilitar o processo de matrícula já está online, porque agora a avaliação é assim, sabe? Mas a civilização, eu percebo que ela coloca muito foco no processo, nos efeitos, né? Pouco foco nas causas, raízes, né? E quase nenhum foco no ser humano, na natureza dele, na especificidade, onde cada ser é diferente. A gente sabe que cada ser humano aprende de forma diferente. Então, se o professor entra em sala, então ele tem 20 alunos, ele tem 20 linguagens diferentes ali para ele abordar, né? Esse é um desafio enorme a ser enfrentado, né? E que a olho nu você não consegue, é necessário. Então, por isso que eu tenho grande esperança na inteligência artificial, na tecnologia, né? Que ela vem facilitar você lidar com essa complexidade, né? Que é o ser humano. Ele não é algo simples, é algo bastante complexo. Então, eu creio que nós teremos em breve essa chegada da inteligência artificial, não para facilitar os processos, né? Mas para nos ajudar o professor, o coordenador pedagógico, né? Ele entender o ser humano, que é uma figura muito pouco entendida na civilização. A gente entende até de mandar foguete para a Lua e para Marte, né? Mas de gente ninguém entende, porque há uma complexidade. Sem dúvida. Não, eu acho que o que você está falando faz muito sentido e é um desafio, tá? É um desafio que a gente tem que realmente travar agora. Então, por exemplo, a gente percebe que o ensino híbrido, né, é importante. Então, naquele momento que eu tenho um ensino na sala de aula e eu tenho também esse ensino online, eu começo no ensino online eu consigo ter ferramentas para poder diferenciar e personalizar um pouco mais o ensino para o aluno. Esse é um ponto. O segundo ponto está baseado também no ensino por projeto, né? O ensino por projeto é muito importante, porque é onde o aluno põe a mão e realmente faz acontecer aquilo. Então, no exemplo que eu dei da parte de inteligência artificial, no curso que a gente está montando, a grande dificuldade é porque eu preciso ensinar estatística, matemática e programação para aquela pessoa que, se eu falar o nome estatística ou matemática, ela sai correndo, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo projetos tão legais, né, que ela vai fazer aquele projeto e vai aprender isso sem sentir, né? Porque ela vai querer executar aquele projeto, né, naquele processo. Então, quando ela executa o primeiro projeto e vê que aquilo aconteceu, ela aprendeu um pouquinho de matemática, ela aprendeu um pouquinho, né, de estatística, ela aprendeu um pouquinho de programação.
Só que como ela vê o projeto funcionando e é um projeto prático, todos os projetos que a gente está fazendo são projetos práticos que vai usar no dia a dia, vai falar, poxa, que legal, quero mais. Aí ela vai aprendendo mais e vai aprendendo mais. Só no momento que ela chegou naquele mínimo necessário, que é, putz, cara, consegui realmente fazer coisas fantásticas aqui, que a gente começa com o que a gente chama dos bootcamps, né, que é onde você dá uma imersãozinha um pouco mais rápida, que ela já vai degustar melhor, porque ela já aprendeu os conceitos básicos, então já passou daquela fase mais difícil do processo como um todo. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Outro ponto interessante é muito parecido com o que a University 42 fez, que ela fez um ensino baseado, né, como se fosse um game, né? Então, são 42 fases. Então, o que eles fizeram lá? Olha que interessante. Né? Quando você joga um jogo, você pode demorar um mês ou um ano para terminar o jogo. Depende do aluno, depende da pessoa que está jogando. Só que quando os dois terminam o jogo, e se os dois forem jogar de novo, os dois terminam o jogo em um dia. Então, um demorou um mês, o outro demorou um ano. Só que depois que terminou, os dois terminam um dia. Em outras palavras, os dois deteram 100% do conhecimento, só que em momentos diferentes. Né? Então, eles tentaram fazer isso dentro da faculdade. Quer dizer, que não é uma faculdade, é um curso. Mas você pode terminar em 3 ou 5 anos. Né? Depende do formato. Então, você tem a sua flexibilidade, que depende como que está a tua cabeça, depende o quanto você consegue se esforçar e tudo mais. Só que como você vai sempre voltando para ensinar as outras pessoas, e aí ensinando você aprende também, né? que é como se você estivesse voltando nas fases e refazendo as fases toda hora, que é quando você volta para ensinar, né? No final das contas você sai também com 100% do conhecimento. Então, esses formatos novos, né, são possíveis agora por causa da tecnologia, né? Que não dava para fazer isso antes, não tinha como. Né? Agora a tecnologia permite isso. Então, o que está faltando é justamente a mente, né, de educação, com a mente de tecnologia, começar a bolar esses instrumentos novos, né, para criar o que é a nova educação. Então, eu posso fazer o ensino híbrido, o ensino com gamification, o ensino adaptativo, né, que é nesse formato que eu usei, por exemplo, a inteligência artificial, que vai fazendo o adaptativo, né, o ensino baseado por projeto. Né, e por aí vai. Né? Então, tudo isso vai começar agora a fazer parte do dia a dia e vai ser criado. E o legal é que essa biblioteca de projetos permanece, né? Ela fica. Eu vi um projeto que eu achei muito interessante de tecnologia, que é muito legal. Quando você pega um laboratório, né? Um laboratório custa tipo 10 milhões de dólares, né? Um laboratório que você quer fazer para analisar ciência, por exemplo, quero fazer CRISPR, né? Que é manipulação genética, né? Por exemplo, você precisa ter um laboratório que, pô, nem toda escola consegue investir 10 milhões, né? Para fazer um laboratório, né? Como é que faz? Eles fizeram o quê? Eles desenvolveram um laboratório inteirinho, né? De forma virtual, mas que tem o resultado como se fosse no laboratório. Então, você tem um laboratório virtual que a escola licencia aquele laboratório e você tem um laboratório de 10 milhões de dólares, só que de forma virtual. Então, o aluno pode ir testando e fazendo todos os projetos e reagindo o que dá certo, o que dá errado, só que de forma virtual. Ok, ele não é ainda, não substitui, né, o laboratório real, etc. Não, mas ajuda muito, né, em você ter isso num custo infinitamente menor. Né? Então, esse tipo de coisa está chegando e está chegando muito forte, né? E vai ficar cada vez mais avançado. Boa. Vai ficar mais fácil. Ô, Guga, e aí pensando no que você já está falando com relação à educação e inovação, e a gente também preocupado, né? A questão da inteligência artificial ou não, eu tenho uma questão pensando, né, em algoritmos, a tal das machine learning, carros autônomos e etc. Eu quero levar um pouquinho a nossa conversa para esse lado também. Veja bem, hoje, talvez a maior dificuldade, talvez o maior dilema que a gente tenha para resolver aí, né, pensando em inovação, mercado de trabalho e toda essa questão, seria a parte ética da inovação, da tecnologia, porque eu vou pegar o exemplo que você já deu em alguns lugares também, com relação aos carros autônomos, né? O grande desafio que a gente tem é como que a gente coloca a ética dentro da inteligência artificial. Né? Então, não é simples, a gente precisa discutir tudo isso. Então, por exemplo, na questão do carro, né, é uma questão que está em voga agora. Então, por exemplo, eu estou com o carro andando, tá? O carro autônomo.
Aí vem uma criancinha e entra correndo na frente do carro. Não dá para o carro frear. Tá? Ele vai atropelar a criancinha. Ele consegue desviar. Se ele desviar, ele cai dentro do rio e mata quem está dentro do carro. Né? Ou se ele não desviar, ele mata a criancinha. Que decisão que o carro autônomo toma? Isso vai acontecer. Isso agora. Não é que vai acontecer amanhã. Isso tem que ser programado hoje. Isso já está sendo programado hoje. E você tem que programar. Então, a Mercedes-Benz, por exemplo, programou: vou cuidar quem está dentro do carro e vou atropelar a criancinha. Tá? E que vou proteger quem está dentro do carro. Então, quem comprou a Mercedes vai estar protegido. Mas a pergunta que eu te faço é: e aí? Né? Então, como é que a gente embute os dilemas éticos dentro da inteligência artificial nesse processo? Como é que a gente pode calcular isso? Agora vem pior. Tá bom, e se eu não mudo a lei, que é outro processo, né? Que as leis ficam muito antigas, né? E ela acaba atrapalhando tudo, né? Todo o processo que a gente faz. Então tá bom, se o carro atropelou a criancinha, prende quem? Pois é. Quem é que vai responder por isso? Prende o quê? O carro? Vai vir um guincho autônomo correr atrás do carro autônomo que vai fugir? Prende o Uber, que ele fez o leasing do carro? Prende o Google, que fez o software do carro? Prende o dono do carro? Ou prende o motorista do carro? Prende quem? Né? Então, quer dizer, a gente está entrando num mundo novo que exige regras novas, leis novas, discussões novas, né? E a gente precisa entender como é esse mundo novo, para que a gente possa criar um mundo novo que seja muito melhor. E se a gente não fizer isso, é um problema, porque a gente começa a ter algumas coisas no meio do caminho que são ruins. Então, eu vou dar um outro exemplo para você, tá? Que são os objetos, os Smart Objects. Sim. Então, vai entrar o 5G agora, tá? Então, daqui 2, 3 anos, a gente começa a ter 5G, né? E tudo vai ficar inteligente. Em outras palavras, todos os objetos aqui estão conectados na internet e estão mandando os dados para a nuvem, tá? Então, isso serve para facilitar a vida do ser humano. Então, imagina o seguinte, olha que interessante, eu pego uma escova de dente e essa escova de dente está conectada, tá? Então, estou lá escovando os dentes, tal. O algoritmo da escova de dente entende como eu estou escovando os dentes, sabe se eu estou escovando bem ou não, manda esses dados para a nuvem, tá? Para a nuvem do dono da escova de dente, né, que fez a escova de dente, ou para outros, eu não sei para onde ele está mandando esse dado, tá? E aí, eu tenho um app que eu vejo como eu escovei meus dentes. Esse app fica dando dicas, ó, você precisa escovar melhor assim, melhor assado, você está tendo um problema aqui ou ali. E o meu dentista também tem um app que vê como que os clientes dele escovam os dentes, para ele poder cuidar de tudo isso, certo? Então, o que você achou de tudo isso? Interessante, né? Quer dizer, eu tenho o dentista cuidando de mim, eu também, né, a escova de dente cuidando de mim, né, eu tenho tudo isso ao meu redor, né, e uma facilidade muito grande. E aí começa a questão. Então, tá bom. Então, se eu escovo os dentes direitinho, o meu plano de saúde, né, vai ter um desconto. Mas se eu não escovo os dentes direitinho, eu vou ser penalizado e vou pagar mais caro no plano de saúde. Olha só. Então, é uma rede, você acha isso correto? Pois é. Esse é o ponto. Então, você acha que eu posso ser penalizado, né, por uma escova de dente? Guga, então, a gente começa a entrar em alguns dilemas que... Aí, se eu começar a estender isso para uma série de outras coisas, a gente vai entrar e falar, opa, peraí. Onde é que a gente vai parar, né? Onde é que estão os limites mesmo, né? Das coisas? Literalmente. Onde é que estão os limites? Né? Então, aí a gente entra na lei de proteção de dados. Pois é. Né? E aí, Guga, foi feita errada. Né? Foi feita errada, na minha opinião. Olha só, antes da gente entrar nesse ponto, né, eu já quero preparar aí. Pessoal, você que está assistindo a gente, pois é, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, hein? Escolas, empresas, estão todas se mobilizando, já se mobilizaram para isso, senão tem que correr, porque é o que está em voga. Mas, ô Guga, tem aquela célebre frase que a gente viu, né, o dilema das redes sociais, né, Cambridge Analytica, aquelas coisas todas, que é a captação dos dados, né, para alimentar bancos de algoritmo e etc. E a frase, né, data is the new oil, é a pergunta, né? Como que a gente resolve essa questão de captação dos dados,
esse controle ético? Como que fica isso, Guga? Você acha que foi avanço ou retrocesso? Então, assim, primeiro foi um avanço, porque é primeiro que a gente começou a discutir isso. Então, já é um ponto importante. Então, toda discussão sobre um ponto muito importante é importante, né? Porque até então, quando você não tem discussão sobre um negócio importante, esse é o pior dos mundos, né? Então, já começamos a discutir, né? A gente já entendeu que dados é importante, realmente é o novo, is the new oil, literalmente, né? Tanto é que essa briga da China e os Estados Unidos agora é isso, né? Então, não vai ter 5G chinês, né, nos Estados Unidos por causa dos dados. Eles não querem que os dados dos americanos vão para a mão dos chineses. Da mesma forma que você não vai ter um carro autônomo chinês. Questão de soberania, né? Soberania. Você não vai ter um carro autônomo chinês nos Estados Unidos, nem um carro autônomo americano na China. Então, já começa por aí, né? Porque capta muitos dados, né? E aí você começa a perder um monte de coisa. Então, a lei do LGPD diz o seguinte, então, só fazendo por cima, ela é muito mais complexa, obviamente, mas você, usuário, cliente, precisa permitir que eu use os dados. Então, eu quero criar um aplicativo e preciso que você, Breno, permita que eu use os seus dados, tá? Então, eu preciso pedir permissão. Aí eu faço a pergunta para vocês, quem aqui vai deixar de usar o Google? Possível. Ninguém, né? Quem vai deixar de usar o Facebook? Ninguém. Então, a gente vai entregar todos os dados para o Google e para o Facebook. Então, se eu quiser criar um aplicativo para competir com o Google, eu vou ter que pedir para cada um dos brasileiros permissão. Sabe o que significa? Eu não vou conseguir nunca. Então, o que acontece? A lei, quando ela faz isso, ela diz o seguinte, olha, entrega todos os dados para eles, né, para as Big Techs, e vocês, que são startups, etc., não vão nunca conseguir chegar lá. Porque não, se você tentar burlar ou tentar pegar o dado de alguma forma, eu vou te penalizar, né, com uma multa tão grande, e vou deixar você sem operar por 6 meses, que você não vai conseguir chegar lá. Cara, eu vi que chega até 50 milhões, né? 50 milhões. Valor de uma multa. Mas para a gente ver se a gente está conseguindo acompanhar o raciocínio, Google. Então, a lei você considera, assim, pelo menos o início dessa discussão como um avanço, certo? Mas a forma que ela está configurada, a forma que ela foi sancionada poderia ter sido melhor, porque parece que engessa as fintechs, essas novas empresas de tecnologia que crescem no Brasil, né? E a gente acaba aqui ficando à mercê das grandes big techs como Google, Amazon, Facebook. É isso. Na sua opinião, o que a gente deveria fazer, então? O que o legislador poderia... Na minha opinião, o problema é que assim, a gente não consegue resolver isso só juridicamente. Esse é o problema. Entendi. Né? O buraco é mais embaixo. Então, por exemplo, qual que seria o correto? Né? E o correto é uma das possibilidades. A gente teria que trazer isso para um sandbox e discutir essa brincadeira como um todo. Mas, por exemplo, todos os dados tinham que estar disponíveis. Todo dado que o Google está captando, né, no Brasil tinha que estar disponível para as empresas brasileiras também. Né? Não o contrário. Tinha que estar disponível sim. Né? E aí a empresa brasileira, a startup, pudesse usar esse oil para poder construir a sua empresa também. Né? O que tem que ser regulado? A identidade. Eu sei que tem um homem de tantos anos, etc., tal, disponível. Todo esse poder que o Google tem, a startup também tem, né? E esse dado está disponível. Agora, quer saber se é o Google? Aí tem que pedir permissão. Aí pede permissão para o Google para usar esse dado, inclusive o Google. Mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Desculpa fazer a interrupção. Então, você é a favor da captação livre dos dados. Então, por exemplo, eu lanço uma startup aqui, então olha, claro, lá nos meus termos de condições, estou captando seu dado e etc., mas há uma separação do dado, da identidade da pessoa. É isso? Exatamente. Então, se eu quiser captar esse dado e que ele seja identificado, aí sim ele deveria me autorizar e não proibir a captação do dado, como parece que a lei sugere. Exatamente. Exatamente. E aí, então, esse é o primeiro ponto. E aí, que as pessoas falam, mas aí o cara consegue fazer uma forma que ele consegue identificar que é você. Legal. 50 milhões de multa e 6 meses sem operar, não tem problema nenhum, aplica a lei. Entendeu? Aí faz todo sentido. Aí é legal você aplicar uma lei tão severa. Se o cara quis burlar e dar um jeitinho, né, para tentar pegar a sua identidade. Mas daí a gente gera também outro problema.
Se eu pegar esses dados e guardar eles de forma centralizada, o que acontece? Acontece o que aconteceu com a China agora. A China criou o score de crédito, né, que se você não paga uma conta, né, você é penalizado, e transformou o score de crédito no score social. Então, se você tuitar contra o governo, você também é penalizado. Então, aí você não vai, você perde o direito à saúde, você perde, vai ter que pegar a fila na hora da alfândega. Então, se eu centralizo o dado, dependendo de quem está aqui em cima dominando esses dados todos, tem muito poder. Então, dependendo do governo que você elege, acaba tendo muito poder, e se tiver muito dado, talvez ele nunca saia do poder, né? Não importa disso. Então, eu teria que ter esses dados guardados de forma descentralizada, de forma distribuída, tá? Então, teria que ter esses dados guardados, tivesse pedacinhos desses dados em vários locais, e a chave desse dado estivesse comigo. E aí, sim, eu permitiria que você usasse o dado ou não. Então, esse é um exemplo do que poderia ser feito, entre outros que poderíamos discutir aqui. Mas o ponto é, se eu proíbo o uso do dado, né, e tenho que pedir permissão para usar o dado, só quem consegue fazer produtos maravilhosos vão conseguir ter o dado, tá? E aí o Brasil, né, tem um problema gigantesco, porque se eu pegar a Faculdade de Ciência da Computação, 80% não termina. Se eu pegar lá, que era no Brasil, um mestrado em Machine Learning com doutorado em Deep Learning, você não encontra, porque esses caras estão todos fora do Brasil, né? Esses caras estão nos Estados Unidos. Né? O Brasil não valorizou até hoje, né, que você tivesse mestrandos e doutorandos, né, no nível que tem nos Estados Unidos. Hoje, se você é um mestrando ou doutorando, você tem um visto para morar no Canadá a hora que você quiser. Né? Então, esses países política, chupam esses cérebros, né, trazem para eles, por incentivo, né, para morar num país seguro, com uma série de coisas, e o Brasil acaba não tendo isso. Então, você não consegue, muitas vezes, produzir produtos no nível que esses países conseguem. Tá? Que Israel consegue produzir, que os Estados Unidos conseguem produzir, que o Canadá consegue produzir. E aí a gente está numa sinuca de bico, porque a gente já está nisso. Tem uma razão muito simples, é só pegar o teu celular e ver quantos aplicativos que você tem lá dentro são brasileiros, né? Começando pelo teu celular, né? Que não é brasileiro, né? E os aplicativos que não são brasileiros. Então, olha que louco, olha a situação que a gente chegou. O Brasil, para proteger a indústria, criou um imposto. Então, você vai importar qualquer coisa de fora, você paga uma fortuna de imposto para proteger a indústria. Tá? Só que, na verdade, se você não tem um similar nacional, teoricamente, você poderia importar. Porque vamos falar um pouco de liberdade também, né? Por que eu não posso ter a coisa que eu quiser? Né? Porque eu posso, por que não? Né? Por que eu tenho que pagar, né, uma fortuna? Se aquilo, o objetivo daquilo é proteger a indústria. Só que como digitalizou tudo, esse negócio acabou. Porque antes eu tinha um gravador, um microfone, né, uma câmera, né, um telefone, tudo isso virou software. Né? Então, agora, você paga 60% em cima do app que você instala? Não paga. E não tem nem como pagar. Né? Então, você começa a penalizar, então, quer dizer, você destruiu, a indústria nacional não existe, é destruída, né? E você continua sem liberdade de poder comprar as coisas, continua pagando imposto, e tudo está sendo digitalizado. E então, outra, Guga, não, vou cobrar imposto. Não vai, não tem como, porque tá bom, então eu não vou usar o Google. O Google é de graça, vou cobrar imposto do quê? Pois é. Esse eu acho que é o ponto, né? Rossani, o Google estava falando com relação à captação de dados, a separação do dado da pessoa, né, da identidade. Qual é a sua opinião sobre isso, né? Como é que a gente pode pensar isso aí em nível de educação, gestão e sociedade como um todo, né? O que o Google colocou é muito lógico, é de bom senso, né? Inclusive a gente está usando, né? Outro dia alguém pediu, vamos um relatório, tem que mandar um relatório para aquela empresa que presta serviço. Não. Mas esse relatório lidava com nomes e dados. Falei, não, vamos até a LGPD agora, vamos diminuir o risco, né? Então, a gente viu, a gente colocou algumas regras, né, para começar. Primeiro, só acessa relatório quem precisa muito e tem justificado. Segundo, relatório, quanto menos dado, melhor. Entendeu? Terceiro, não atrela certos dados pessoais. Entendeu? Então, vamos supor, vai lidar com
alunos e notas e tal. Então, coloca código, tem um RA, tira o nome fora, entendeu? Porque aí você já vai eliminando riscos, né? Então, o que o Google colocou foi exatamente isso aí. Ou seja, há formas de você... O que tem valor, quer dizer, boa parte do valor não é só isso que tem valor, né? É exatamente o que o Google disse, ou seja, é o dado, né? Não precisa ser qualificado da primeira hora. É claro que se eu souber que esse dado é do Google, é do Breno, ele passa a valer mais, né? Às vezes, né? Mas a lei vai dar esses limites, né? Mas mesmo ela dando os limites, ainda há muita coisa para se produzir com esses dados, né? A civilização ela vai ganhar muito com o Big Data nesse tratamento desses dados, né? Porque o dado é o seguinte, porque a gente sabe lidar com o dado, mas o dado, se você apertar, ele confessa muita coisa, entendeu? Então é necessário você lidar com os dados, tratá-lo bem, fazer um carinho nele, né? Apertar esse dado, que ele vai ter uma história muito rica para ajudar a qualidade de vida do ser humano e da civilização. Então, eu penso que essa super velocidade aí com 5G e a machine learning, quer dizer, nós vamos ter muita coisa acontecendo que vai trazer benefícios, né, qualidade de vida para a civilização. Agora, vamos ter mesmo, né, Google, que achar um novo modo de vida, uma ética, né, vai ter que ser estudada com carinho isso aí, né, porque, por exemplo, a privacidade ela tende a ser ameaçada o tempo todo quando você avança, né, com a inteligência artificial e a tecnologia, né? Então, claro, em países totalitários isso é um problema sério, né? No mundo civilizado, né, da democracia, então isso é melhor tratado, mas a verdade é que quando você avança, né, com a inteligência artificial, você tem mais dificuldades, né? Então, quando você fala, por exemplo, Google, da computação quântica, isso aí é um arraso, então, né? Porque nós estamos falando da computação natural, normal, onde para você quebrar uma senha, você tem um certo trabalho. Com a computação quântica, que a gente não está discutindo isso agora, não poderia outra live, né, para o assunto, né? Então, você rompe de maneira assim exponencial esse mundo que nós conhecemos, né? Mas eu creio que é possível você colocar limites na questão dos dados, né? Continuar se beneficiando, né, do dado, né, do Big Data, e também preservar a privacidade das pessoas. É o que eu penso. Ótimo. É por aí mesmo, né? Agora, eu queria fazer, viu? Eu queria fazer uma provocaçãozinha para o Google, porque antes que você encerre... Vamos aproveitar. Antes que você encerre aí, eu preciso que o Google me ajude a resolver um problema aqui, viu, Google? Que beleza. Claro. Né? Eu sou um gestor escolar e eu quero ser bem avaliado pelos meus alunos, as famílias e tal. Então, o Google vai me ajudar um pouquinho. O Google, quando entra uma criança, né, que se matricula na nossa escola, imagina essa criança de 2, 3 anos. Isso me enche de responsabilidade, porque eu penso assim, poxa, essa criança, no ano 2050, só vai ter 30 anos de idade, né? Ela vai estar, certamente, na liderança, né, desse planeta, em algum processo importante, né? Mas se passou pelo Colégio Batista, não tem jeito, vai liderar alguma coisa importante mesmo. Então, agora, a gente não sabe nem como é que vai ser o ano 2030, ainda mais o 2050, né? Então, como você falou muito bem aí, nós temos que ir construindo esse futuro, né, para a gente não ser vítima dele, né? Agora, qual é o conselho, você que é uma pessoa de grande visão, né, um visionário nessa área da tecnologia, né, conhece muito, né? Que conselho você daria, por exemplo, a um educador que tem que lidar com essas crianças, né, que vão estar exercendo, né, vamos dizer assim, profissões no ano 2030, 40, 50, quer dizer, qual deveria ser a tratativa com esses alunos de pequeno tamanho, né, dessa geração mais jovem, né? Porque nós sabemos que os conteúdos, né, não vão ter muito valor lá na frente, né? Então, como é que nós vamos lidar com esse assunto? Como é que você pensa, Google? Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque, na verdade, realmente, os conteúdos, de uma maneira geral, eles vão mudar muito rápido. Em outras palavras, né, eles vão deixar de existir, né, ele tem um tempo de vida muito curto. Agora, você tem um conteúdo que ele é importantíssimo e ele serve de base, que é o conteúdo base de tudo. Então, por exemplo, o ensino da matemática,
né? O ensino da interpretação de texto, né? O ensino da lógica, o ensino, né, da inteligência emocional, né, do trabalho em grupo, né, da criação de projetos. Então, o ensino básico, ele tem que ser muito mais forte do que ele é hoje. E se preocupar menos com o ensino né, do que de outras coisas que, na verdade, a criança vai aprender até sozinha, na verdade. Então, eu, por exemplo, se eu fosse estudar de novo, né, se eu pudesse virar uma criancinha de novo, né, por exemplo, eu fiz administração de empresas, né, mas não faria nunca administração de novo. Na faculdade foi uma perda de tempo. Né? Eu preferia ter aprendido gastado muito mais tempo entendendo melhor matemática, como ela funciona, e não da forma que eu aprendi no passado, que foi na decoreba, né? Porque tanto é que se aprendeu assim, porque isso foi muito da Revolução Industrial também, né? Porque quem decorava era bom para a linha de produção, né? Porque era uma coisa muito simples, né? Assim, leia o livro e a prova. Como que é a prova do livro que você leu? O que a Mariazinha fez com a Chiquinha no capítulo 2? Por quê? Porque eu tinha que decorar aquele livro. E quem decora era bom para a indústria. Hoje, no mundo criativo, a prova do livro deveria ser mais ou menos assim. Baseado no livro que você leu, crie uma história. Aí eu estou incentivando a criatividade. Né? Decore a tabuada. Puta, tive que decorar. Daí para frente já não aprendeu mais matemática. Eu tenho que aprender a matemática e aplicar essa matemática num software, né, ao vivo, né, numa planta, como ela vai funcionar, como que eu vou fazer as coisas, quer dizer, fazer ela funcionar na prática, porque é fascinante. Então, você aprende a matemática, a física, a química, a biologia, né, a interpretação de texto para o cara poder ler as coisas, aprender a ler. Né? Porque hoje as crianças saem da escola sem saber ler. Eles sabem ler, mas não sabem interpretar aquilo tudo. Então, se uma escola garante isso, o resto vai embora sozinho, tranquilamente, porque tá tudo disponível na internet, o conteúdo vem e vai, e não tem problema. Mas se você garantiu esse básico, cara, todo o resto tá garantido. Os pilares devem ser garantidos. Então, não só os pilares do conhecimento, como os pilares da ética também é muito importante, né? Como os pilares, né, de você respeitar as pessoas, ele já aprender que respeitar é importante, porque hoje o engenheiro que está lá no Google, etc., que esse cara que veio de engenharia, que acabou sendo aquele cara muito bitolado, ele não tem conceito de ética de ser humano, ele é quase uma máquina. Né? Isso é muito ruim. Né? Ele não teve a filosofia, ele não discutiu os assuntos, ele não interpretou o texto. Né? Eu vou dar um exemplo, quer ver um exemplo básico, né? Que quando a gente leva para discussões, e discussões são importantes a gente ter, né? A gente sabe que corrupção é ruim, certo? A corrupção acaba com o país, né? Ela é muito ruim. Então, se eu pego, por exemplo, um presidente que vai lá e usa o dinheiro do povo para comprar, por exemplo, o Senado para aprovar uma lei, isso é certo ou errado? Né? A gente vai olhar e vai falar, cara, isso é inadmissível. Né? Mas o Abraham Lincoln fez isso para aprovar a lei, para aprovar aí acabar com a escravidão. A 13ª emenda. É a 13ª emenda. Ele comprou a 13ª emenda. Então, a gente tem que começar a entender o que é ética, o que é aético, né? O que é moral, o que é amoral. Né? Então, a gente tem que trazer esse tipo de discussão, porque esse é o tipo de discussão que vai fazer o quê? Fazer com que a inteligência artificial, quando ela começar a ficar mais poderosa, e vai ser esse menino de 3 anos que está aí no Colégio Batista que vai fazer isso, né? Que ele consiga colocar alguma coisa lá. Porque senão o engenheiro vai fazer o seguinte, foi lá, pum, corrupção, pum, pum, mata, pumba, né? Caramba, ele aboliu a escravatura, entendeu? Então ele vai ter que trazer outros conceitos dentro dessa história como um todo, né? Para que essa inteligência artificial calcule e entenda conceitos de moral, por exemplo. Né? Então é muito mais complexo. Isso não é matemática, isso é filosofia. Isso não isso é humanas, entendeu? Então isso tem que ensinar para as crianças. As crianças têm que aprender a interpretar texto, as crianças têm que aprender matemática de forma prática, em projetos, tá? Elas têm que aprender esse tipo de coisa. Enquanto, e se isso estiver muito bem feito, fazendo projetos em grupo e etc., o resto
vai embora, o resto vira projetinho, projeto. Então, vamos fazer um projeto. O projeto é construir uma empresa, vamos fazer um projeto. O projeto é fazer uma fabriquinha, o projeto é fazer aqui uma horta vertical, o projeto é fazer um foguete, o projeto é fazer um livro. Aí, cara, tudo é projeto. Projeto, 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 e deixam ele. O projeto é fazer um game, onde ele vai passar por todas essas fases. Aí os projetos você pode usar e abusar à vontade, né? E deixa eles criando tudo que tem por aí. Eles vão entrar na internet, vão pesquisar, vão fazer, vão aprender, né? Se eles tiverem uma base sólidas, né, do que compõe aí a parte de educação e a parte do ser humano, principalmente. Muito bom. Muito obrigado, Guga. Muito bom. Uau, sensacional, hein? Ô, Guga, quero te agradecer do fundo do coração. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Eu aqui tive uma aula, cara. Já muito obrigado de coração, Guga. Cara, o prazer foi meu. Eu estou à disposição. Quando quiser marcar outra live, para mim vai ser um prazer. E trazer todos esses assuntos para discussão, porque a gente não discutiu praticamente nada. Então, imagina o que tem de coisa boa para discutir por aí. Muito bem. Obrigado, Guga. Muito obrigado. Professor Valceni. Foi um prazer. Professor Valceni, CEO da Rede Batista, quero te agradecer, muito obrigado por aceitar o convite, participar desse debate aqui tão enriquecedor, onde a gente pode aprender junto aí. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, aprendi muito essa noite aí. Muito obrigado, Guga. Tá? Parabéns, Breno, pela promoção dessa live. Tá? Obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal. A todos. Obrigado você que nos acompanhou até agora nessa live. Ó, fica a dica aqui, hein? Vai ficar gravado, você pode disponibilizar para quem você quiser, né? Marca o Guga. Ô, Guga, anuncia suas redes sociais aí para o pessoal também engajar lá com você. Sim, aqui assim começa sempre lá pelo Instagram, né, que é o Guga Stocco, né, STOCCO, onde a gente começa tudo. E depois, quem quiser conteúdo mesmo, entrar um pouco mais, aí no Hack the Future, né, a gente tem o grupo do Telegram, etc., e manda um direct para mim lá no Instagram e eu mando. E aí lá no Telegram a gente tem o grupo, a gente discute, ali a coisa voa, né? Aí a gente tem a comunidade que fica discutindo muito do que vai acontecer lá no futuro. Beleza, pessoal, ó, fica a dica, corre atrás, né? Ouça também os podcasts, procura no YouTube também, tem muita palestra do Guga sensacional, né, para você poder acompanhar mais, tá bom? É isso aí, pessoal, fiquem com Deus, boa noite, até a próxima, viu? Valeu! Obrigado, um abraço, tchau!